Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast que fala sobre conexões, propósito, empreendedorismo e muita gente boa por aqui. Comigo tá tudo bem e eu espero que você que está assistindo esse vídeo esteja bem também. Mas se acaso por algum motivo você não estiver, eu quero que você se lembre que tudo na vida são ciclos, tudo passa. Não há tristeza e nem alegria que dure para sempre. Então, se tiver que juntar os pedaços, sacudir a poeira, continue, só não pare, ok? E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa super inspiradora, que ela vai contar para a gente assim, ó, coisas maravilhosas de como a gente pode vencer esses momentos aí, ó, que a gente está mais triste, mais desanimado, vai dar várias estratégias e eu amo o assunto dela. Estou falando de Aline Cristina. Ela é idealizadora e fundadora do estúdio de dança Florescer. Isso mesmo, um estúdio que fala de danças folclóricas, árabes, dança do ventre. A gente vai conversar um pouquinho com ela e saber um pouquinho mais como que isso influencia no dia a dia. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Selma. Que prazer estar aqui com você. A gente que fica acompanhando o seu trabalho, né? E agora tem a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Fico muito grata pelo convite. Eu também acompanho há muito tempo o seu trabalho e eu já estava assim doida para trazer você para saber um pouco mais de como essa mulher maravilhosa, uma mulher inspiradora. E eu quero saber um pouquinho, para a gente começar, Aline, eu queria que você contasse um pouquinho assim, ó, sobre a sua história, a sua trajetória, como é que começou essa paixão pela dança. Me conta um pouquinho. Então, Selma, eu comecei, na verdade, não com a dança, né? A dança foi uma consequência dos meus estudos. Eu lembro, assim, quando eu era muito pequenininha, essas TVs por assinatura, tinha a Multicanal, que era lá na Duque, né? Uhum. Depois virou NET, depois virou a Sky, enfim. E eu lembro, assim, a primeira recordação que me vem à mente, acho que eu devia ter uns 10, 11 anos, e eu ficava assistindo aqueles documentários do Egito, né? As histórias, e aquilo foi me despertando um fascínio. E daí eu brinco, né? Que todas as crianças nessa idade gostariam de ir para Disney, conhecer as princesas. Eu queria ver as múmias. Você queria ver múmia, ir pro deserto. Eu tinha aquela imaginação hollywoodiana, né? Das pirâmides. E eu comecei, com 11 anos? Isso com 11 anos. Com 11 anos, assim, eu ficava assistindo History Channel, National Geographic. Olha criança maluca, né? Querendo ver gente morta, né, praticamente, porque são múmias, Mas né? Na época você não tinha essa dimensão, né? Você gostava do encantamento. Do encantamento, aquele fascínio, né, da história. E aí, isso me levou... comecei a estudar por conta. Eu lembro, inclusive, esses dias eu estava mexendo nos meus livros, eu encontrei uma pastinha, porque não tinha internet direito naquela época, então, assim, o que eu ia pesquisando, revista, ia comprando, eu ia fazendo os recortes, ia montando lá a minha pastinha para estudo. E aí, isso me levou mais tarde para fazer faculdade, procurei fazer, hoje eu sou formada em História, né? É uma pena que aqui no Brasil a gente não tem essas vertentes de arqueologia, até tem, mas não voltada para a história do Egito, que é a minha grande paixão, né? Fiz a faculdade de História, segui por um pouquíssimo curto aí de tempo, não quis, mas aí em contrapartida, com a faculdade, eu já descobri na época uma escola de dança. E eu falei, poxa, tá aí, né? Tanto que, assim, na minha época que eu comecei a dançar há 17 anos atrás, era muito difundida essa ideia que a dança do ventre, ela surgiu lá no Egito Antigo, há 5.000 e poucos anos antes de Cristo. Se você quiser, depois a gente pode falar sobre isso também, a origem da dança. E aí uma coisa foi levando a outra, né? Então, eu desde pequenininha comecei a estudar por conta, foi o que me levou a fazer a faculdade de História e mais tarde me levou para a dança, que estou até hoje. Que lindo, mas você chegou a atuar assim fora da dança como professora? Não comecei chegou. A fazer os estágios, vi que não era bem aquilo, uhum. né? Porque a gente ia
História do Brasil, história da... Enfim, tem várias coisas, né? Dentro dessa matéria. E eu sou fascinada mesmo pela história do Egito, né? Eu já te falei isso, quando você começa a falar, seu olhinho brilha assim, ó, parece que você cresce. Porque é isso, assim, me fascina essa sua paixão. Muito E você tá me importante. falando que desde os 11 anos. Você já tinha isso muito certo, né, do que você queria. Isso é muito legal. E é poucas pessoas que fazem. Digo por mim, assim, passei uma vida inteira ainda aos 45 anos. Vejo muita coisa, me encanto por muita coisa, mas assim, essa decisão de é isso que eu quero fazer é muito legal. É muito legal. Hoje eu sou mais conformada, sabe? Tipo assim, eu sei que eu funciono assim, eu preciso testar, eu preciso, entendeu? Ah, não, aqui esse caminho, sou meio Tomé, preciso ver para crer. E eu acho incrível quando eu converso com uma pessoa que tem uma história assim, sabe? É isso que eu quero fazer. Por certo, você já passou por tantas coisas, né? Quantas coisas você passou, assim, para fazer com que você desista? Já tive um trabalho CLT normal e eu tentava conciliar esse meu trabalho com a escola e era, assim, uma loucura. Imagina. E aí veio o período da pandemia, né? Tentei conciliar, mas enfim. E aí chegou um período que meu marido teve uma parcela muito grande aí nessa minha decisão. E eu lembro que ele chegava assim, eu chegava todos os dias para trabalhar, ele me mandava mensagem: já pediu a conta? Já pediu a conta? Você vai dar certo, só que assim, né? Período da pandemia, tudo muito incerto. E aí chegou um dia que eu falei, quer saber? Eu vou tentar só com a escola. E foi, Selma, meu Deus do céu, se eu soubesse que seria tão bom, eu teria feito isso muito antes. Então você trabalhava no CLT e tocava a escola, é isso? Isso. Tá. Trabalhava das 9 às 6, 6h30 eu entrava para dar aula. Ficava até às 10 da noite, todos os dias, de segunda a sábado. Que coisa bacana, interessante isso. E faz o quê? Uns 5 anos que eu tô me dedicando só com a escola. Só com a escola. E aí a faculdade mesmo você terminou? Em 2012. De 2012 para cá você fez essa vida de empreender e estudar. Entendi. E continuo, né? Porque não é porque eu estou aí nesse ramo da dança há 17 anos que a gente precisa. Ainda mais agora, eu à frente de uma escola, né? Quando a gente fala em dança do ventre, a gente acha que é um mundo muito pequenininho e de fato quando a gente fala de dança do ventre, mas não é só isso, né? Nossa escola é especializada em danças árabes. Tá. Então, quando a gente fala de uma cultura muito distante, que é difícil chegar as informações até nós aqui, a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender a cultura, o tipo da musicalidade, os instrumentos que envolvem, né, aquela cultura, aquele povo. Então, é um trabalho muito complexo. Não é só viver na dança. Chego lá, boto uma música para as meninas dançar. Gente, vamos dançar. Isso. Não é assim que funciona. Que legal você falar isso. E você falou sobre curiosidade. Então, eu queria saber um pouquinho da curiosidade. Porque, para mim, como eu te falei, para mim, a dança árabe, eu nem sei se é assim, mas na nossa cabeça... Danças árabes envolve tudo. Na minha cabeça, dança do ventre. Isso. Eu só conheço ela. É a dança comercial. É a comercial. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho da curiosidade. Como é que surgiu a dança? Em que momento da história? Você disse que antes de Cristo já existia. Sim. Desde que o mundo é mundo, nós temos as manifestações artísticas. Certo. No mundo inteiro. Ok. Né? E é o seguinte, né? Como eu falei para você lá no começo, quando eu comecei a dançar, era muito difundida essa ideia de que nasceu lá antes a nossa dança do ventre. Tá. Não tem como a gente determinar isso, né? Porque a gente não tem esses registros. De quando começou? De quando começou de fato. Os primeiros registros que nós temos são com as ciganas, povos nômades, mulheres nômades, que olha só, a gente faz, né, é o meu papel hoje, a minha profissão que eu exerço hoje. São com as ciganas gauazes. Que seriam? Alguns dizem, a gente fala que são ciganas, mas não tem como a gente bater o martelo, afirmar, né? É só pra gente entender melhor e ficar mais fácil esse entendimento. E a gente fala que são ciganas. Talvez eram povos nômades. Certo. Essas mulheres, os primeiros registros que nós temos é por volta aí de 1700,
tá? Com a ida de ingleses, franceses para o Egito, né? Durante um bom tempo, anos e anos, centenas de anos, o Egito ele foi dominado por esses povos, né? E aí são esses registros que nós temos dessas ciganas. Quando elas chegaram. Ou seja, elas já tinham Nós antes disso. não sabemos assim momento, tá. em que momento da história. Ok. O fato é que nós temos cartões postais que eram enviados para a Inglaterra, para a França, dessas mulheres. Temos fotos maravilhosas, lindas, dessas mulheres nômades que elas exerciam essas danças de rua, Certo. né, tocando as suas castanholas de metal, chamados esnuges, né, os sagats, e elas ganhavam a vida através da sua arte. Isso. E é o que eu faço hoje, o que né? você faz hoje, você mantém Sim. Aline, é assim, como eu falei, como a gente tem que não conhece a história a fundo, a gente vê a dança linda, eu acho maravilhoso. Já te falei isso, assim, quando eu vejo vocês com a roupa, né? É o encantamento, Sim, né? É o sim. encantamento. E aí a gente leva muito pelo lado da sedução, né? Da feminilidade e tal. E essas mulheres, elas se manifestavam em vários aspectos, né? Nas conquistas, nas alegrias, até nas tristezas. Sim, Elas dança, se manifestavam. eu falo para as minhas alunas hoje, né? A gente pode colocar todo sentimento na dança. Não é porque, eu tô triste. Vamos experimentar colocar essa tristeza. Vamos escolher uma música mais melancólica, mais introspectiva. Eu acho que quando a gente coloca sentimento nessa dança, não tem como o público não gostar. É mágico demais. Tá feliz? Extravasa, né? Esse sentimento. É triste? Volta um pouquinho mais para si. Eu acho que quando a gente traz essa verdade, é impossível não tocar o público. E a gente pode colocar, então, a dança como uma terapia. Muito. Não só como um exercício físico. Ela não é terapia, ela é terapêutica, né? Ela é terapêutica, né? boa. Ela é terapêutica. Porque, realmente, você percebe isso. Às vezes, as meninas chegam lá com dificuldade, seja em qual área for. E a dança faz com que elas se reconecte, vamos dizer assim. É o que a gente está precisando, na verdade, né? Eu brinco com as meninas que, assim, a hora que elas chegam na escola, deixa lá o sapato, lá no cabide, deixa lá o sapato, a bolsa, marido, filho, papagaio e os problemas. A gente tem 1 horinha para a gente se reconectar. A gente tem um espelho de fora a fora na sala para a gente aprender a se enxergar de uma forma mais carinhosa. Porque hoje em dia é muito difícil, né? A mulher é colocada dentro de um padrão inalcançável, e é justamente para ser inalcançável, para todo mundo vender mais e mais e mais e mais, em todas as áreas. E a gente precisa se enxergar de uma forma mais carinhosa. Então, eu acredito... com o trabalho que eu desenvolvo com as minhas alunas, ele vem nessa direção. Você falou sobre a sensualidade, sim, a dança. Eu não vou tirar esse mérito, porque sim, ela é. Os movimentos, nossos corpos, eles ficam um pouquinho mais à mostra, os movimentos todos sinuosos, né? Mas a intenção do meu trabalho é resgatar essa feminilidade e não focar nessa sensualidade, né? Eu tenho coreografias especiais, por exemplo. Todos os anos as meninas sempre pediam e eu fiz, já faz dos últimos 2 anos, a coreografia especial do Dia dos Namorados. E aí sim eu trago uma proposta mais sensual. É a coreografia do Dia dos Namorados e o Dia do Amor Próprio, porque nem todas têm um relacionamento. Nem todas, perfeito. Então é mais pra gente realmente nossa, olha só como eu posso ser sensual, como eu posso ser bonita. Eu não gosto daqui. Mas olha só essa forma que o meu corpo tem. Olha, né? O movimento que olha esse movimento que eu consigo fazer com o meu quadril, com o meu braço. Então, eu trago isso para as meninas, né? Que sim, é uma dança sensual, mas a gente não precisa seduzir a plateia inteira. Não é esse o intuito. Entendi. Que lindo isso. E assim, eu nunca fiz a dança do ventre ou nenhum tipo desse movimento. Apesar de gostar muito de dançar. Gosto de dança de salão. Eu sei. Você sabe, né? Mas eu nunca fui para aula assim, porque eu tenho vergonha. E a vergonha que eu tenho é de não me
Encaixar? De encaixar, isso. Eu não vejo o meu biotipo, que eu não tenho essa facilidade com os movimentos, né? E quando a gente vê as meninas produzidas, arrumadas, muito bem maquiadas, a gente não consegue, eu estou falando de mim e acredito que muita gente também, não consegue se encaixar nesse padrão. Então, assim, qualquer pessoa pode dançar, qualquer mulher pode dançar. Qualquer pessoa. Existe né? alguma idade que limita essas mulheres? Não. A gente tem turmas, não na nossa escola, mas nós temos profissionais que dão aula de belly kits, né? Trabalhando com uma outra didática, certo. Obviamente, né? Eu tenho uma turminha da melhor idade, né? Elas não falam a idade, mas é a partir dos 70. Olha isso. Não tem ninguém novinha. E elas são maravilhosas, porque elas são se aceitam. Elas se aceitam, elas não estão nem aí. Não quer ver? Fecha o olho, não vem. Mas elas estão lá, sabe? Para se divertir, para trocar figurinha, pra gente conversar, pra gente sair um pouquinho da realidade que já é muito complicada. É verdade. E isso, elas são realmente um exemplo pra gente, né? De aceitação. Tenho alunas surdas. Verdade. Duas desse grupo Melhor Idade, as duas têm problema auditivo, elas usam aparelho, se tirar não escutam nada. Então, assim, independente do tipo físico, da idade, é possível. Ela é possível. Obviamente, quando você falou, né, sobre entrar, eu acredito que esse é o passo mais difícil que a gente pode dar na nossa vida. Encarar a nossa primeira aula. Depois fica fácil, porque a gente vê o ambiente, tem pessoas parecidas com a gente acostuma ver ali o resultado final, uma apresentação que tá todo mundo linda, maravilhosa, mas no dia a dia não é assim, viu, Selma? Isso é legal. Sai do trabalho, saber. Vai pra aula, isso. Com a roupa que tem. É isso. Eu tô falando, assim, de uma coisa que acontece comigo. Entendeu? Acontece comigo. Eu vejo assim, e diante de tanta coisa que a gente resolve, é casa, é trabalho, é filho, marido e problema. E aí a gente fala assim, como é que eu vou chegar com essa figura nesse estado numa apresentação acabada? Você entende? Mas é isso que passa em muitas cabeças, na minha e de muita gente. E aí a gente acaba se limitando e se privando de viver momentos incríveis. Sim. Essas trocas. Eu vejo, tem alunas que se tornaram minhas amigas. E aí, às vezes, eu paro para olhar uma mulher tão diferente de mim, que às vezes no dia a dia, se ela sentasse ao meu lado, eu não ia nem puxar assunto, nem prestar atenção, mas ali a gente tem algo em comum. Sim. E aí acaba virando uma grande amizade. É muito gostoso essa troca, é muito importante. E você está me falando assim, a gente fala de conexões e propósito, né? A gente está falando aqui que a gente pode se olhar, né? A gente falou da dança, da sensualidade, da feminilidade, mas não é para o outro. Pode ser usado para o outro? Sim, claro. Mas não é necessariamente. É para você. Sim. Né? Você se olhar no espelho, você ver a sua beleza. Você falou uma coisa que eu achei muito legal. Talvez eu não gosto de uma parte do meu corpo, mas tem outra que eu gosto. Olha só. Eu nunca tinha prestado atenção nessa parte do meu corpo. Exato. Né? Então, é para olhar para nós. Isso. Ainda, às vezes alguém pergunta para mim, você já dançou pro seu marido? Eu falei, já. Muitos anos desse jeito. Muitas vezes. Toda vez que tem uma apresentação, ele me vê dançar. Porque eu não faço a dança para ele. Exclusivamente. É para mim. Às vezes a aluna me manda mensagem e fala, ai, professora, hoje eu não estou bem. Aconteceu isso. Ai, briguei com o marido. Ai, no trabalho aconteceu isso. Não estou afim de ir. Eu falei, vá. Porque esse sentimento também acontece desse lado com a professora. Às vezes eu acordo e falo, gente, que dia, meu Deus. Não vou. Dá vontade de mandar mensagem e falar, gente, aula cancelada. E eu falo, não, tenho esse compromisso com elas, né? Eu vou. E, Selma, no final da aula, eu olho assim, todo mundo dando risada, se divertindo, conversando, brincando, feliz. E aí eu penso, ainda bem que eu não desmarquei, porque isso também me traz um benefício gigantesco. Com toda certeza. Né? Eu aprendo muito mais do que eu ensino em sala de aula. Essa troca, essa conexão que a gente cria com as outras mulheres tão diferentes, com experiências de vidas tão diferentes verdade. da nossa, né? Eu imagino, deve ser muito gratificante, né?
Vai muito além do dinheiro. É muito além da dança. Muito além da dança, muito além. Aline, me fala como que funciona, então, o seu estúdio? Para quem está interessado, quer conhecer, como que é? São aulas em conjunto? São particulares? É dividido por idade? Como que é? Tá. Funciona lá? Nós não temos essa divisão por idade. Obviamente que, assim, se a gente tem meninas, assim, de 10, 12, geralmente eu não costumo colocar com mulheres mais velhas, mais experientes, porque os assuntos, obviamente, não batem, né? Na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, tá todo mundo assim, ó. Menina, dá 6 meses, eu falo, gente, a professora tá aqui. Cheguei! Tô aqui, tá bom? Porque vira uma baguncinha gostosa. E então a gente não faz essa divisão por idade. Obviamente que assim, nós temos essa turma melhor idade, porque o ritmo ela é diferente, né? Então não tem como a gente fazer aquela aula batidona. Senão elas vão perder, né? Assim, é diferente. Às vezes ritmo. não, a gente se surpreende, A mas gente no se geral. surpreende, mas elas têm mais dificuldade, às vezes, de locomoção, elas têm aparelhinho no ouvido, então é diferente. Né? O tempo de aprendizagem. Ele vai acontecer, mas ele é diferente. Então, nós não temos essa divisão. O que nós temos, assim, iniciantes. Hoje nós temos 2 turmas de iniciantes, mas esse mês de setembro eu acabei fechando, tá? Então, caso as meninas tenham interesse de começar, nós temos aulas particulares. Certo. Tá? Temos até mais disponibilidade de horário. Porque hoje a grade ela tá praticamente fechada, né? Graças a Deus. Graças a um bom Deus. E também é hora de ampliar. Ampliar, expandir, né? Já tá na hora, porque... E praticamente a gente terminou o ano, né? Isso. Faltam 3 meses pra gente finalizar o ano. Praticamente acabando. E nós estamos preparando o nosso festival de final de ano em dezembro. Então, as turmas todas estão focadas no festival. Quer dizer, as turmas não, porque nem metade da escola entra com esse propósito de se apresentar e a outra metade só de fazer a aula. Certo. E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Então, a gente está focada muito nesse festival em dezembro, dia 6 de dezembro. Que, inclusive, esse ano vai ser um tema muito legal. Temos um convidado mega especial, o Theo Versiani. É um bailarino especializado em folclore árabe. Que legal. Né? E danças populares. Então, seria isso. Agora a gente está muito focada no festival, então não consigo abrir turmas nesse momento, né? Mas caso alguém queira participar ainda das aulas, nós temos horários para aulas particulares. Muito bacana. Eu vou deixar na descrição do vídeo da Aline os contatos, as redes sociais, também para acompanhar o festival, Sim. né? Pra gente acompanhar, porque eu quero ir. Que eu fiquei assim, mega curiosa e tô super encantada de Contaremos verdade. a história aí da que dança legal. do ventre. Olha, muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Estarei lá com toda certeza. Aline, se Deus me permitir, né? Vai permitir, sim. Aline, vamos falar sobre um assunto que está bem em alta, que eu acho que é bem pertinente ao seu tema. Menopausa. Graças a Deus também, tem muita gente dando mais informações, porque isso é muito difícil, né? A gente está encontrando mais informações para passar por essa fase, né? E eu queria que você me falasse assim, como que a dança pode auxiliar nesse processo, né? Porque mexe com a nossa cabeça, com o físico. nosso corpo físico. Então, assim, como que a dança pode ajudar nesse momento para a mulher? Sim, eu acho que, em resumo, tudo isso que a gente vem falando, né, ao longo do programa, Selma, pra gente... Porque eu acredito que eu esteja chegando nessa fase, meus 40 tá chegando e eu tô sentindo algumas coisas diferentes, talvez seja aquela pré-menopausa, precoce, né? Mas tô sentindo, eu tenho muitas alunas passando por esse momento e é muito triste até que eu escuto médicos não dando a devida atenção para esse assunto. Elas têm que ficar caçando informação, manipulados, porque parece que os médicos só assim, é menopausa. Uma mulher a vida. Precisa passar. Você vai sentir esse calor terrível, enfim, são milhares de sintomas, né? É isso mesmo. E cada mulher sente de uma maneira. Então, é muito triste, assim, ver, né? Então, e é um período muito... que a mulher, eu acredito, fica muito sensibilizada. Muito.
Muito. Né? Em questão do relacionamento com o A parceiro. beleza, se olhar novamente. Então a dança ela vem com esse encontro, né? resgatar mesmo essa feminilidade. A gente vai sempre chegar nesse ponto, né, em comum. A feminilidade, a gente trabalha a dança, o corpo inteiro. Né? Então, às vezes, a mulher não quer ir numa academia, que apesar de ser essencial também, né? Uma não elimina a outra, Não elimina né? a outra. Às vezes a aluna chega e fala, eu vou fazer aula uma vez na semana. Às vezes não é, às vezes não. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente, né? Então, eu acho que vem de encontro com esses sintomas mesmo, porque não é fácil da gente lidar. Ainda mais na questão psicológica, né? Sim. Eu acho que é o que pesa mais aí pra mulherada. Sim, é o que você falou. Eu estou entrando nesse período, tenho sentido muita diferença, assim, em tudo. Uma das coisas que afetou muito é a minha memória. Minha memória, assim, ficou drasticamente comprometida. E você está falando, e assim, a dança, a questão da coreografia, dos movimentos, né? Ela pode, assim, ajudar. Com certeza. Nessa questão com da memória, certeza. né? E também eu acredito muito que você falou sobre essa culpa que a gente sente. Eu mudei o Meu corpo meu não é corpo mais o mudou, mesmo, minha meu pele não é ritmo. isso. Você entendeu? Eu já sou mais lenta. O corpo já tá mais lento. Já tá mais lento. Né? E isso, para a cabeça da mulher, é muito complicado. Então, a dança, eu vejo você falar, eu acho que ela pode ser, assim, um grande resgate, aliado. né? Um resgate. Porque a gente, às vezes, como você falou, estou falando por experiência própria. Já passei por vários médicos, e eu estou nessa busca de informações para mim e para as meninas, que eu também tenho esse convívio e nas minhas redes também. Por quê? Porque eu sei que é um período difícil. E é um assunto que precisa ser falado. Precisa ser falado. Agora estão se falando mais. Sim. Mas quanto mais informações, quanto mais opções nós tivermos, vai ter gente menos sofrendo um pouco menos. Com mais qualidade de vida, que é o que a gente quer. É isso que eu quer. trago com a dança, É isso, né? Qualidade de vida e bem-estar. Perfeito. É isso mesmo. É dessa forma. E às vezes, assim, eu vejo por mim. Às vezes eu quero fazer uma dietinha pra, sei lá, alguma coisa, uma apresentação. Quando eu tinha 20 anos, se eu ficasse uma semana sem comer arroz... Já chegava. Chegava. Hoje, meu corpo tá mais lento, tá difícil. Então, eu uso a dança a meu favor. Sim. Tá bom. Então, tá bom, assim. Eu preciso ser saudável, mas eu não preciso me encaixar num padrão que, na verdade, né? Criar esse padrão que... Esse assunto é legal você falar. A gente, às vezes, fica se comparando àquela mulher de 20 anos, àquela mulher de 30 anos. E nós não somos, não vai. Não vai. É se adaptar e achar a qualidade de vida na sua fase. Na sua fase. Na sua fase. E nós temos beleza em todas as fases. Sim. Eu estou olhando para você, como já falei, sou muito sua fã nas redes. Ela é uma mulher linda, vocês estão vendo, eu estou vendo aqui pessoalmente, ela é linda. No trabalho é linda. Então, assim, mas é muito legal você falar como humana, né? Como pessoa, uma mulher comum que também sofre com as mesmas coisas que todo mundo. Sim, com certeza. Então, a dança, ela une a gente nisso, né? A gente olha uma mulher linda e maravilhosa como a Aline, mas ela está conversando aqui com a gente que ela sente a mesma coisa que eu, que você, que todo mundo que está assistindo. E assim... E todo mundo vai passar por essa fase, não é? Todo mundo. A questão é não deixar, não parar. Não parar. Achar uma solução para a gente continuar. E porque, assim, quanto mais o nosso corpo fica parado, mais ele vai querer ficar naquela zona de conforto. É gostoso ficar parado. Lógico, assistindo uma série. Mas quem não quer? Mas só que as consequências, elas virão. Né? Elas virão e não tem jeito, né? Muito legal, Aline. Nossa, foi uma conversa, assim, está sendo uma conversa maravilhosa. Te desejo mais sucesso, que você consiga expandir seu trabalho, que você alcance mais mulheres, que mais mulheres consigam se inspirar na dança, na arte, como resgate mesmo. Não só as mulheres acima de 40, mas também as meninas que estão chegando, que têm a disponibilidade, que têm o físico, que têm, mas que precisa também lidar com esse mundão aí que está difícil. Está pesado. Está pesado, é muita informação, é muito rápido, a dinâmica está sendo muito rápida. A Aline falou que tem alunas especiais surdas,
mas também qualquer tipo de deficiência é possível encaixar na dança? Por possível. exemplo, uma autista. É possível? Eu tenho uma aluna que ela recebeu o diagnóstico, é um nível... Eu não sei, assim, a divisão Certo. de níveis, né? Mas a gente já tinha percebido algumas coisas, alguns comportamentos que diferem de uma pessoa ali, né? E aí agora, semana passada, ela veio com o diagnóstico, né? Então é possível. Sim. Tenho alunas com TDAH. É um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil. Mas é possível. Mas ela é possível. E é uma alternativa, né? Uma alternativa, porque a gente está ali centrada, fazendo coreografia, fazendo sequências, trabalhando memória, trabalhando nossa consciência corporal, consciência espacial, porque às vezes eu tô aqui, mas tem uma outra pessoa ali. Exato. Eu não posso simplesmente sair dançando, né? Batendo o braço na outra. Então a gente tem essa consciência corporal e espacial. Tem ali o espaço do outro também. Não temos na escola, mas a gente tem pelo Brasil afora, o mundo afora, alunas cadeirantes, alunas amputadas, alunas cegas com síndrome de Down. Olha isso. Então, a dança ela é possível em qualquer estágio. condição. Em qualquer condição. É o que a Aline falou. Comece. Quem dança, Comece. não tem aquele ditado, se é uma quem canta, seus males espantam? Então, eu falo assim, quem dança, seus males espantam. E é isso. E a gente vê assim, ó, felicidade, brilho nos olhos, propósito. E assim, ó, maravilhoso o seu trabalho, de verdade. Então, acompanhe o trabalho da Aline, que vale muito a pena. Para a gente finalizar, eu quero que você deixe um recado da Aline, né? Você pode falar o que você quiser, falar do seu estúdio, ou falar da sua vida. O que você quiser falar, deixa um recadinho para aí quem está te ouvindo. Ai, que difícil, né? Que momento difícil agora. É seu momento, agora é o seu. Depois desse bate-papo delicioso. Ai, Selma, olha, obviamente que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Para a mulher procurar, porque sim, é uma dança que traz esse resgate, essa conexão com nós mesmas, mas independente, procure alguma coisa, alguma atividade. Eu não gosto da academia, tá? Então vamos procurar, mas nosso corpo, essa energia, ela precisa circular dentro de nós e não deixar acumulada, né? Em todas as fases da mulher, seja adolescente, aos 30 e poucos, aos 40, aos 60, aos 70, aos 80. A mulher, ela precisa se movimentar, né? Eu estava brincando esses dias com meu marido, como a vida da mulher nessas fases é muito difícil, né? Parece que fica tudo para a mulher, as coisas ruins, né? E as coisas pesadas do dia a dia. Acaba sobrecarregando, né? A mulher. Então, a gente precisa realmente tirar aquele tempinho. Ai, minha vida é muito corrida. Se organiza, né? Eu dou aula o dia inteiro e, menina, comecei a fazer forró com o meu querido professor Leon. Um beijo, Leon. Ele já conversou comigo um pouquinho. Eu assisti, comecei a fazer yoga, porque eu também preciso, o profissional desse lado também precisa estar bem. Porque é uma dança que, né, é terapêutica, então eu preciso também estar bem. E olha só, consegui organizar minha agenda para fazer essas outras atividades que são importantes para mim. Então, eu acho que vale a pena a gente reservar esse tempo, né? Eu acredito muito que a dança vai muito além da dança, de movimentos. A gente cria essa conexão com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, né? Eu tenho passado por algumas fases. Olha só, Selma, ontem você viu minha foto, né, dos stories. Ontem completou 2 anos que eu descobri que eu estava grávida. Acabei tendo uma perda gestacional e para mim tem sido muito difícil, muito doloroso. A gente tem essas fases do luto, da aceitação, né? Hoje eu entendo os porquês da vida, Deus sabe de tudo e eu gostaria muito de ter parado a minha vida, de ter parado de dançar. Quando eu perdi o meu bebê, eu estava há 2 meses de realizar o festival. Eu virei para minha mãe e para o meu marido e falei, não vou, eu não tenho condições. Eles falaram, mas você vai? Não dá para parar, infelizmente, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi bom para minha alma, sabe? Não parar. Depois eu tirei férias, chorei até, sofri, mas consegui, porque se eu tivesse parado,
eu teria entrado, acho que num estágio assim que seria muito mais difícil de eu sair, sabe? Então foi muito importante. Não parem. Procura algo que você gosta, seja academia, seja uma dança, qualquer estilo de dança. Não precisa ser a dança do ventre, as danças árabes, né? Mas faça algo por você. Tire aquele tempinho. É muito importante para nós, Selma. É muito importante. Queria que as mulheres de todo mundo entendessem a importância mesmo da gente tirar esse momento pra gente. Ah, esquece filho, desliga o celular, esquece o cachorro. Tá todo mundo bem. O mundo lá fora tá tranquilo. Então agora esse momento é seu, da gente se olhar, da gente se enxergar. Eu acho que é isso. É isso. E já te falei, né? Eu já passei por essa dor 4 vezes antes de chegar até a minha princesa Marina. Eu sei o quanto Nome é difícil. lindo, gente. Sei como é difícil e o que você fez assim, consciente e tomou a decisão certa. Porque o tempo não espera a gente se reconstruir. Bem que a gente queria, né? A gente queria. Dá um tempo para. Aí eu me reconstruo, depois, mas só que Vamos não lá, dá. agora sim. Reconstruir, né? Juntando os pedaços, como eu falei no começo. É pegando os pedacinhos, colocando e partindo. Eu estava conversando com a minha psicóloga esses dias. Porque eu tenho uma aluna minha que ela tá com alguns problemas psicológicos e ela falou, vou dar um tempo. Ok. Eu respeitei. E aí eu levei isso para minha terapia. Ela falou, ai, Aline, se você puder conversar com ela, converse. Por mais que seja difícil, ela levantar do sofá, colocar uma roupa, tomar um banho. Experimente ter essa conversa com ela. Porque, apesar de difícil, é muito necessário. A gente não dar essa pausa. Vai ser bom ali na frente. Porque o tempo vai passar. E aquele período que você perdeu, a gente não está dizendo aqui, mulherada, que é para a gente desembestar, fazer coisas sem pausa. Não é isso. A gente está falando que os problemas vêm e a gente vai resolvendo, seguindo, encará-los, né? É isso. A gente tem que tirar um tempo para a gente descansar, sim, descansar a cabeça, um tempo para a gente. A gente não é isso que está falando. O que a gente está falando é pausar a vida. Não vou mais em função de um problema, porque o tempo vai passar e aquele tempo não vai voltar, né? Mas olha, que conversa deliciosa. Eu te agradeço muito por ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que é apertado. Te desejo mais sucesso. Você já conseguiu, assim, se não curar a dor, mas você já está conseguindo lidar com ela. Eu tenho certeza que em breve você terá uma notícia assim. Nós torcemos para isso, né? Que você seja abençoada novamente. Já foi, seja novamente. A gente vai estar aqui torcendo por essa felicidade. No tempo certo vai acontecer como aconteceu comigo, né? E você vai continuar levando essa alegria, esse sorriso, essa dança, essa arte para mais pessoas. E espero que esse vídeo alcance muita gente e que se inspire com você, viu? De verdade. Obrigada, Selma. De novo, eu só tenho que agradecer por esse espaço, esse programa lindo, maravilhoso. E, mulherada, vamos lá, né? Se movimentar. Para frente, para cima, é isso aí. É isso aí. Eu só para finalizar, eu tenho um ditado que minha avó, quando às vezes ela me vê tristinha, ela fala, Fia, a gente só tem uma direção para seguir nessa vida. Para frente. Para frente. Exato. É isso. O relógio é para frente, ele nunca volta. Sim, para frente. Perfeito. Volte quantas vezes quiser, Aline. Muito obrigada. Quiser falar mais do festival quando estiver mais perto, quiser falar de dança, quiser qualquer coisa que você queira, as portas estão abertas. Muito obrigada. Estaremos, assim, sempre de muito bom grado te recebendo, viu? Se sinta acolhida. Muito obrigada de verdade. E para você que ficou até o final, o meu muito obrigada. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, aquela mulher, até os meninos também que precisam ouvir. Manda os maridos, manda os maridos, e aí né? E assim vai. Então compartilhe, curta. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, também na minha página do Instagram. Me ajude a crescer, porque eu crescendo, eu trago gente assim, ó, maravilhosa como a Aline, e essas conversas inspiradoras assim, ó, conexões e propósito em todas as conversas. É isso aí. Até a próxima.